Abra sua Bíblia em Malaquias 3:10. Não vai ser o versículo base, mas é o versículo que nós estamos falando nesses últimos domingos. Malaquias, capítulo de número 3, verso de número 10. Malaquias 3:10 diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês uma bênção tal que não terão lugar para guardá-las. Irmãos, tem 2 domingos que nós estamos só nesse versículo. Tragam o dízimo, diz o Espírito, e façam prova de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus. Eu estava ali, a gente estava louvando, adorando, e na hora que o Luiz subiu aqui e falou sobre as sementes, que muita gente já se esqueceu das sementes que foram semeadas, e que às vezes nós precisamos nos lembrar das sementes que nós semeamos. Eu estava pensando assim, que houve um tempo em que você falava de dízimo e oferta na igreja, as pessoas estavam muito receptivas. Mas esses dias são difíceis. Por quê? Por causa de tanto escândalo, por causa de tanta coisa errada que a gente vê, por causa de tanto ensino na internet contrário. Você falar de dízimo e oferta na igreja passou a ser um tabu. Parece que é como se você estivesse falando um palavrão, como se você estivesse falando de algo imoral, ilegal, né? Aí a gente fica com cuidado assim, porque parece que é antiético. Mas na verdade, irmãos, falar de contribuição deveria ser a coisa mais prazerosa para nós. E contribuir deveria ser algo que queimasse no nosso coração. Eu falei, acho que eu comentei com a Catiane e com o Luiz, no domingo passado, quando aquela multidão de gente ficou dando testemunho aqui, sem a gente combinar, um atrás do outro dando testemunho, eu percebi algo incomum nos testemunhos. Deus nos forçando a vencer o espírito de escassez. O povo brasileiro é um povo que tem dificuldade de ter uma mente próspera. O povo brasileiro, talvez por causa da nossa história de colonização, de ser um povo que foi colonizado, um povo que lidou com a escravidão, um povo que talvez de 20 anos, 30 anos para cá, começou a prosperar. Quando você fala de prosperidade, quando você fala de riqueza, quando você fala de oferta, quando você fala de contribuição, algo dentro de nós gera um incômodo. Coisas que em outros países não tem. Se você vai para os Estados Unidos, o povo americano é um povo que não tem dificuldade de contribuir. Mas o brasileiro tem aquele ditado, de graça tem injeção na testa. O brasileiro gosta de fila, o brasileiro gosta de auxílio, o brasileiro gosta de um governo que sustente ele. Só que, irmãos, eu acho que existe um tempo que a gente precisa de assistência. A própria igreja tem assistência. Alguns daqui já receberam cesta básica da igreja. Outros estão recebendo cesta básica da igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Isso tem que ter um tempo determinado. Se você viver a sua vida toda vivendo de assistência, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Qual é o problema do governo?
O governo chega e fala, nós vamos te sustentar para o resto da vida. E para a maioria está bom. Se eu me candidatasse a presidente e dissesse assim, ó, no primeiro dia do meu mandato acabou o assistencialismo, já era. Você acha que eu não ia ter quase voto nenhum? Porque quer que eu seja real? Nesse país ganha quem disser que vai ajudar mais. Essa é a realidade. Qualquer presidente, qualquer um que chegar lá e disser, ó, nós vamos dar auxílio, 15 auxílio, e vamos aumentar o auxílio para R$1.000, a chance de ganhar é muito grande. Por quê? Porque há uma mentalidade por trás disso, baseada num espírito de escassez. O brasileiro tem uma mentalidade assim, eu vou dar, mas eu vou ficar sem. Vocês estão aqui? Há um espírito coletivo que é assim, se eu der eu fico sem. Ah, mas eu só tenho um pouquinho. Ah, mas eu só tenho 2 sementes. Aí eu vou semear. Aí come a semente, aí não tem colheita. E aí Deus vem nesses dias e está nos desafiando. Contribuam na minha casa. Gerem esse coração de contribuintes e façam prova de mim, se eu não vou abrir para vocês as janelas dos céus. E tem 2 domingos que nós estamos falando, que quando nós contribuímos, Deus abre janelas de oportunidades. Vira para essa pessoa que está aí do seu lado, diga para ela assim, Deus quer abrir janelas de oportunidades para você. Não, mas fala com ira. Fala assim, Deus quer abrir janelas de oportunidade para você, ô cabeção. Irmãos, um dia Paulo disse assim, é melhor dar do que receber. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você prefere receber uma cesta básica todos os meses, ou você quer, todos os meses, doar 10 cestas básicas? Quando a gente fala de dízimo, que é 10% da nossa renda, a nossa mente, ela trabalha assim, ué, mas eu vou dar R$1.000? E não consegue ver que se ela pode dar 1.000, é porque ela ganhou 10. E ela está ficando com 9. A nossa mente de escassez faz a gente colocar os olhos no que está saindo da nossa mão, e não no que está ficando. E Deus chega e fala assim, cara, se vocês colocarem o coração de vocês na minha obra, eu vou abrir sobre vocês janelas de oportunidade. E dessas janelas de oportunidades vai vir uma bênção tal que vocês não vão ter lugar para guardar. Porque a matemática é simples. Se eu coloco o coração nas coisas de Deus, Deus vai me enriquecer mais, para que eu possa dar muito mais na casa dele. O brasileiro tem de nascença o modo sobrevivência ligado. A gente já nasce para sobreviver, irmãos. A maioria de nós tem uma mentalidade de sobrevivência. E aí quando Deus quer nos levar a um nível maior, a gente trava. A gente tem dificuldade. Porque a maioria de nós não foi criado para ser um conquistador. A gente foi condicionado a sobreviver. Há muitos países desenvolvidos, as crianças já vão aprendendo a ser empreendedoras, a ter um negócio próprio. A gente nasce, os nossos pais ensinam a gente a ter uma profissão. E nada contra isso.
Só que por trás disso tem uma mentalidade: você nunca vai ter nada na vida, você sempre vai trabalhar para os outros. Isso te bloqueia, para que um dia Deus chegue e fale assim: eu quero te fazer um empresário. Aí na sua cabeça está assim: mas eu não tenho capacidade, eu não posso, eu não consigo. E aí Deus, para nós brasileiros, Deus está sempre brigando com a gente para nos arrancar do lugar de escassez, para nos colocar no lugar de abundância. Pensa, a maior luta que Deus tem com você é fazer você entender um versículo que diz assim: bem sei eu os planos que eu tenho para vocês, planos de bem e não de mal, de dar um futuro desejável. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que eu preparei para você. Toda vez que a gente ouve uma grande promessa, a gente já fica assim: ai, vai vir luta. O brasileiro já nasce com o modo de luta acionado. Se alguém chegar para você e falar assim: ó, essa semana eu vou te dar R$1 milhão, você já vai pensar um monte de coisa. Que você vai ser atropelado, que vai vir um tsunami, que vai cair um meteoro do céu. A gente está sempre esperando coisa ruim, mas a gente deveria esperar coisas boas. Eu e você deveríamos esperar coisas boas de Deus, porque Deus é bom, e Ele tem grandes planos para mim e para você. Bem sei eu os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, e de vos dar um futuro desejável. Aleluia! E Deus está nos falando nessas últimas semanas: eu quero abrir janelas de oportunidade. Deus quer abrir para mim e para você janelas de oportunidades. E uma das chaves para abrir as janelas de oportunidade é contribuição. É por isso que o diabo peleja tanto para a gente não contribuir. Porque a contribuição é uma chave que abre janelas de oportunidade. Irmãos, nós falamos aqui que o sol nasce para justos e injustos, bons e maus, não é isso? Existe um nível de janela de oportunidade que é aberto para todo mundo de forma igual. Aí eu te pergunto: que vantagem há em ser bom e em ser justo, se no fim o sol nasce para justos e injustos? Por que eu vou ser bom, Raiz? Se o mesmo sol que brilha para mim, brilha para o assassino. Por que eu vou ser justo? Se o mesmo sol que brilha para mim, brilha para o cara que anda com injustiça. Deixa eu dizer uma coisa para você: existe uma janela comum a todos, por causa da bondade de Deus. Mas existem janelas de oportunidade que são só para os bons e para os justos. Eu e você temos oportunidade que maus e injustos não têm. Vale a pena ser bom e justo, porque sobre nós vai haver janelas de oportunidade que para outros não são abertas. Irmãos, como eu quero que vocês entendam o reino de Deus. Porque nós não somos só crentes, nós somos colocados num reino, e isso faz diferença. Eu e você, embora o sol nasça para justos e injustos, aqueles que estão em Cristo carregam um favor especial. É por isso que você chega num lugar, alguém olha para você e fala assim: você tem alguma coisa diferente, eu preciso te abençoar. Eu não sei porque eu fui com a sua cara. Você já ouviu isso?
Eu não sei porquê, mas você tem alguma coisa diferente. Eu tenho que fechar um negócio com você. Eu não sei porquê o seu nome não sai da minha cabeça. Eu não sei porquê eu tinha que te ligar. Sabe o que é isso? O favor que te abre janelas que quem é mau e injustos não tem. Olha para o seu irmão e fala assim: você tem um favor que outros não têm, por causa da graça de Deus. Aleluia. Só que hoje eu quero falar com você de uma chave que também abre janelas de oportunidade. Se a contribuição abre janelas de oportunidade, hoje nós vamos receber uma outra chave, que também abre janelas de oportunidade. E não só isso, é uma chave que me faz perceber as oportunidades. Já tem alguns meses que Deus falou comigo: Márcio, existe uma chave chamada a chave do tempo. Sabia que o tempo é uma chave? E talvez seja uma das chaves principais no reino de Deus. E que quem domina essa chave, domina a vida. Olha para o seu irmão com cara de quem está assim. Fala para ele assim, Não, fala com gosto, gente. Fala assim, Então eu quero começar hoje a falar com você sobre a chave do tempo. Uma chave poderosa. E nós vamos passear pela Bíblia. E você vai ver versículos como você nunca viu antes. Primeiro versículo, Gênesis capítulo de número 1. Aleluia. Essa noite eu estou igual Jesus. Quando Jesus sentou com os discípulos para tomar a ceia, a última ceia, ele falou assim: quanto tempo eu almejei esse momento. E eu estou há meses cozinhando essa chave, falando: Jesus, quando o Senhor vai me permitir falar sobre a chave do tempo? O tempo chegou. Então fica ligado, porque essa é uma chave poderosa para o seu ano. Gênesis 1:14. Obrigado, Jesus. Gênesis 1:14 diz assim: disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Diga assim: separar o dia da noite. Amém. Sirvam eles de sinais para marcar estações, diga assim, estações, dias e anos. Amém? Irmãos, Gênesis 1 é a criação. Agora Deus vai colocar o sol e a lua. Deus está criando o sol e a lua, mas Ele diz que o sol e a lua são criados com um propósito. Diga assim, propósito. Agora, qual é o propósito do sol e da lua? Marcar dia e noite, estações, dias e anos. Amém? Resumindo, o sol e a lua foram criados para marcar o tempo. Agora, o que está por trás desse versículo? Nesse dia que Deus criou os luminares, Deus cria o tempo. O tempo é criação de Deus. Ah, Márcio, eu sabia disso. Calma. Irmãos, Deus não vive no tempo.
Deus vive fora do tempo. Deus vive na eternidade. O que é a eternidade? A eternidade é um lugar onde não existe o tempo. O tempo é uma criação de Deus, e Deus mora fora do tempo. Quem vive dentro do tempo está dentro do passado, presente e futuro. Vocês estão aqui? Você tem um passado, você tem um presente, você tem um futuro, porque você está dentro do tempo. Mas Deus não mora no tempo, Deus está fora do tempo. Então, para Deus, não tem passado e futuro. Para Deus só existe o presente, ou como alguns dizem, o eterno agora. Está bugando a sua mente? Para Deus é sempre agora. O que você chama de passado, para você, para Deus é agora. O que você chama de futuro, para Deus é agora. É por isso que Deus pode revelar para você o seu futuro, porque para Deus o seu futuro já aconteceu. Aleluia! O seu futuro nunca vai surpreender Deus, porque para Deus o seu futuro já está no presente. É por isso que Deus pode falar para você assim: você já é um empresário. Quando você está devendo até a unha do pé. É por isso que Deus pode falar para você: você é um missionário, quando você nem sabe ler a Bíblia. É por isso que Deus pode chegar para você e falar: você é um grande homem, uma grande mulher no meu exército. Quando você não está dando conta nem de levantar da cama de manhã. É por isso que o médico diz para você: você tem uma doença que não tem cura. E o Deus diz para você: você já está curado. E você olha e fala: mas como? Porque para você, as coisas que Deus está falando agora, é para o futuro. Mas Deus está falando para você: eu pego o seu futuro e trago para o agora. Por quê? Porque para mim, é agora. Deus não sabe. É que é difícil eu dizer uma coisa dessa, você pode bugar ainda mais. Mas é como se para Deus, Deus não sabe o que é futuro. Porque Deus nunca está esperando nada acontecer. Porque para eles tudo já aconteceu. Hoje eu estou filosófico, né? Para Deus tudo já aconteceu. Para Deus, Jesus já voltou. Para Deus, o reino de Jesus já está estabelecido na terra. A eternidade já aconteceu. Tudo já aconteceu. Deus não está no trono esperando assim: um dia o meu filho vai, e aí vai estabelecer. Não, Deus já está lá falando: gente, para mim tudo já aconteceu tudo. É por isso que a Bíblia diz que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Antes que Deus criasse a criação, Jesus já tinha morrido na cruz. Antes que os seus antepassados sonhassem em nascer, o seu pecado já estava perdoado. É por isso que não existe nada que eu e você faça que vai surpreender Deus, que vai decepcionar Deus. Ai, Senhor, o Senhor me chamou, escorreguei, meu Deus, Deus deve estar lá no céu. Miguel, não acredito. Pus toda a minha ficha no Rubens. Pus toda a minha ficha na Simone. Pus toda a minha ficha no Luiz. Miguel, mas
Esses caras, eu não imaginava que eles iam me trair assim. Se eu soubesse, eu não tinha apostado neles. Irmãos, isso acontece comigo e com você, com Deus não. É como se você desse aquela escorregada com os dois pés, caísse, afundasse na lama mesmo, chafurdasse, bebesse esgoto e bagunçasse, chegasse na presença de Deus. Ai, Deus, perdão. E Deus fala, eu já sabia. Eu te chamei, não é porque você ia fazer tudo certinho. Eu te chamei porque eu já preparei tudo. Você não me pegou de surpresa. Irmãos, Deus nunca é pego de surpresa. Só que anjos e demônios são pegos de surpresa. Porque eles não conhecem o que Deus conhece. Porque Deus é o único ser que vive num eterno agora, que para Ele, passado e futuro são a mesma coisa. Isso é doido. A nossa mente não consegue captar. Aí a gente acha que Deus está no trono, olhando para o passado e pensando assim, cara, quanta bobeira eu fiz. Se eu soubesse, não tinha colocado aquela árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim. Ai, se eu soubesse, eu não tinha chamado o Igor para o meu reino. Se eu soubesse, o Deus está olhando para o futuro e falando, Miguel, um dia eu almejo, eu sonho que vai estar todo mundo na minha presença. Irmãos, com Deus não tem isso. Deus é esse ser que para Ele tudo já aconteceu, é um eterno agora, constante, porque Ele vive fora do tempo, Ele mora na eternidade. Só que Ele colocou o ser humano para viver dentro do tempo. Quando você nasceu, você entrou no tempo, e quando você morrer, você vai sair do tempo. Agora, o que é o tempo? O tempo é o período que Deus nos dá para a gente tomar decisões, para a gente amadurecer, para a gente gerar sabedoria. Por quê? Porque o que eu e você fazemos dentro do tempo vai determinar duas coisas na eternidade. Presta atenção nisso. O que você faz dentro do tempo vai determinar duas coisas na eternidade. Você entrou. Quantos de vocês estão vivos? Levanta a mão. Você nasceu um dia? Você foi colocado no tempo? Espero que não tenha nenhum fantasma aqui. Alguém que levante e fala, não, já morri. Aí, está todo mundo vivo, você está dentro do tempo. O que é o tempo para você? O tempo é o período que Deus está te dando oportunidades para você tomar as decisões, fazer a coisa certa, porque o que você faz nesse período do tempo vai determinar duas coisas na eternidade. Duas coisas principais. Primeiro, aonde você vai passar a eternidade. Porque a vida não acaba aqui. Quando qualquer um de nós morrermos, a gente vai sair do tempo, é como se estou vivendo aqui no tempo, morri, virei agora e estou entrando na eternidade. Só que a eternidade é a ausência de tempo. Tudo o que acontece na eternidade é para sempre. Tudo que acontece na eternidade não tem limites, não é limitado pelo tempo. E na eternidade não existe nenhuma decisão que eu possa tomar que altere o meu estado. No tempo, o que você decidir ou deixar de decidir, no tempo você ainda tem tempo para se arrepender. De repente hoje você cometeu algumas burradas.
Amanhã é um novo dia, para você consertar. Mas na eternidade não funciona assim. Então o que eu fizer aqui, vai determinar primeiro, para onde eu vou na eternidade. E na eternidade só tem 2 lugares. Paraíso, céu, presença de Deus, salvação é um dos lugares. O outro lugar, inferno, condenação, separação eterna de Deus. Então, as minhas atitudes aqui, no tempo, interfere no que eu vou, para onde eu vou na eternidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dependendo de onde eu for na eternidade, vai ser a minha qualidade de vida. Então, o que eu faço aqui determina o meu lugar na eternidade e a qualidade de vida que eu vou ter na eternidade. Por quê? Porque se eu for para o paraíso, para o céu, para a presença de Deus, eu vou gozar de alegria eterna, paz eterna, amor eterno, tudo de bom eterno. Mas se eu for para a condenação, eu vou gozar de trevas eternas, sofrimento eterno, fogo eterno. O que significa? Não tem mudança no estado. No tempo, as coisas mudam. Na eternidade, não muda. No arrebatamento que eu tive, eu contei aqui, uma das coisas que o anjo falou para mim é: Márcio, o que vocês fazem lá, constrói algo aqui. Eu via mansões, eu via casas sendo construídas. E elas são construídas como? Com a atitude que eu tenho aqui. Só que para ir para esse lugar, eu preciso tomar uma decisão aqui. Qual é essa decisão? Me render a Jesus. No tempo, eu preciso me render a Jesus. Porque Jesus é o único caminho. Jesus é a única porta. Jesus é o único acesso. Mas uma vez que eu entrei pela porta, agora eu preciso ter obras que mostrem que eu aceitei a Jesus. Eu preciso ter obras de mudança. E à medida que eu vou fazendo essas obras de Deus, eu vou construindo coisas lá. Para que um dia, se eu morrer, eu entre nesse lugar. Agora Jesus disse assim: quem não crê já está condenado. Agora deixa eu te dar uma coisa que a gente não entende. Imagine que os quase 8 bilhões de habitantes, ninguém tivesse aceitado Jesus. Já está condenado. Não é que fica num estado de condenado, já está. Quando a gente aceita Jesus, a gente só sai do estado de condenado. A gente já estava. É por isso que se alguém chegar para você e falar assim: se eu não aceitar Jesus, eu vou para o inferno. A resposta mais clara que a gente podia estar é: você já está no inferno. Não, mas eu sou bonzinho. Não tem a ver com bondade. Tem a ver com o que Jesus disse: quem não crê no Filho já está condenado. Agora é forte chegar para uma pessoa e falar: se eu não aceitar Jesus, eu vou para o inferno. E você falar: você já está. Como assim?
Só que aí a gente tem que ter Bíblia, para falar, vem aqui, vamos ler uns textos. Então o que eu faço? Aceita Jesus, que Ele vai te tirar do império das trevas e vai colocar você no reino do amor. Ou seja, quem não tem Jesus está no império das trevas. Não, eu estou em cima do muro. O muro é das trevas. O diabo olha e fala, o muro é meu. Ou seja, nesse exato momento no planeta Terra, tem dois tipos de gente. Gente que está no império das trevas e gente que está no reino do Filho. Só isso. Não tem meio termo. Não tem zona neutra. Não tem quem não. Eu não. Eu não estou nas trevas. Eu estou numa zona neutra. Não tem zona neutra. É só dois lados. Ou está no império, ou está no reino. Como eu entro no reino? Só tem uma porta. Jesus. Só tem um caminho. Jesus. Tem outro. E foi Deus que estabeleceu isso. Não foi o Márcio. Não foi os crentes evangélicos. Foi Deus que estabeleceu que o Filho é a única porta para entrar no reino dele. Então, no tempo, você tem a oportunidade de decidir para onde você vai. Porque uma vez que você saiu do tempo e entrou na eternidade, acabou. Irmão, não adianta, desculpa, não quero te ofender, mas não adianta a gente fazer nada aqui por quem já foi. Não adianta a gente pôr arroz na foto da pessoa, não adianta acender uma vela para iluminar o caminho da pessoa, não adianta a gente rezar, não adianta orar, não adianta fazer nada, porque o que a pessoa podia fazer, ela tinha que fazer o tempo que ela esteve no tempo. É por isso que eu e você precisamos entender que o tempo é um negócio sério. O tempo é a chave da vida. E você precisa dominar isso. Depois que eu saí do hospital, de ficar 27 dias e quase ter ido para a eternidade, sabe o que eu ganhei? Noção do tempo. Irmãos, 90% de pessoas que experimentam o quase morte, ganham uma percepção da vida diferente. Ela pode enfiar o pé na jaca e falar, não, nem agora eu vou zoar tudo. E o outro fala, não, agora eu vou tomar prumo. Mas que ganha noção do tempo ganha. Porque você percebe que você não é eterno nessa vida. Irmãos, o que foi o Covid? Um bichinho invisível, que ninguém via, que entrava no corpo das pessoas e levou milhares de pessoas embora. Velho, novo, preto, branco, amarelo, pobre, rico, com dinheiro, sem dinheiro, analfabeto, com teologia, com universidade, veio e levou e sumiu. E ninguém fala mais nada de Covid. Você está lá com o nariz escorrendo, chega no médico. Ah, não, isso é uma gripe forte. Ué, mas antigamente você ia no médico, era Covid. Agora não tem mais não, foi embora? Só que isso é o Márcio falando. Eu acredito que o Covid foi algo espiritual, não era só algo físico. Que veio como uma onda, foi fazendo coisas, foi levando gente. E, irmãos, não tinha essa de que ficou no hospital público ou ficou no hospital particular. Tinha gente lá no Albert Einstein com dinheiro, como aquele ator
que pegaram um pulmão artificial, puseram no cara, acho que era 30 mil reais a diária, e o cara foi. E teve gente que ficou lá na Santa Casa, no hall lá, com uma garrafinha de oxigênio, e está aí correndo. Tinha gente que tinha uma saúde de touro, e o outro capengando. O capengando ficou e o outro foi. Agora a questão de tudo isso é, o que cada um tomou de decisão no tempo. Porque quando eu estava na UTI, vendo aquelas 19 pessoas, tudo entubado, a única coisa que ficava na minha mente é, será que aquele ali é crente? Será que aquela ali é crente? Porque eu sei, se eu morrer, para onde eu vou. Mas e essas pessoas? E quando o cara do leito da frente morreu, eu ficava pensando, Deus, essa pessoa agora, aonde ele está? Só que tudo depende do que ele decidiu aqui. Vocês estão entendendo que ser crente é um negócio mais sério do que só ser evangélico e vir para a igreja? Porque é uma decisão que está afetando a sua eternidade. Você tem noção disso? Que não é só aceitei Jesus e agora eu sou do Libertador de Israel, uma igreja legal, o apóstolo vem com as palavras de chave, eu nunca tinha ouvido isso, pessoal do louvor, você viu lá as meninas da dança, nossa, que coisa linda, agora eu sou de Jesus. Não é só isso não, é uma decisão que você tomou, que está interferindo aonde e como você vai passar a eternidade. Essa semana eu me peguei pensando de como eu sonho de ver essa igreja cheia, lotada, 4, 5 cultos por domingo, e aquele negócio todo, e a rua cheia de carro, e chefe de segurança cuidando dos carros, os vizinhos reclamando, porque o carro está na frente da garagem dele. Falei, Deus, eu anseio por isso. Só que por outro lado me deu um temor. E eu falei para a Neide, não é só ter uma igreja cheia, mas para onde essas pessoas estão indo? Porque eu falei, a gente pode ter uma igreja cheia e chegar naquele dia e falar, cara, cadê o povo? E Jesus ainda olhar para o líder e falar assim, sai perto de mim, eu não te conheço. Vocês estão entendendo como a coisa é séria? Então todo dia eu estou lá em casa assim, Deus, como eu posso não só ter uma igreja cheia, porque uma igreja cheia fala de muita gente saindo das trevas, mas não é só isso, é ter uma igreja cheia de gente saindo das trevas, verdadeiramente. Porque eu temo que a gente seja só crente de domingo, crentes nominais. Aceitei Jesus, mas não entendo o peso disso. E aí eu vivo de qualquer jeito. Entrei pela porta, mas vivo de qualquer jeito. Cuidado. Porque o que você faz no tempo determina para onde você vai e como você vai viver. O anjo me falou, o que vocês fazem lá, constrói coisas aqui. E eu falei para ele, me mostra a minha casa. E agora eu não sei se eu vi e não lembro, ou se ele não me mostrou. Mas aí eu fiquei pensando, e se eu visse raios, e tivesse faltando só uma telha para terminar minha casa? Eu ia pensar assim, meu tempo na terra está chegando. E se ele me mostra, está só no alicerce? E aí eu falo, cara, o que eu fiz todo esse tempo, não construiu nada aqui. A única opção é ver a casa pela metade. Que aí eu falo, opa, deixa eu dar uma corrida lá, porque eu preciso terminar essa obra. Só que eu estou com essa interrogação, será que ele me mostrou e eu não lembro? Ou será que ele falou, não vou mostrar. Fica tranquilo. Mas o que eu precisava aprender, eu aprendi. Que o que eu estou fazendo aqui está contribuindo para algo que está sendo construído lá.
Aleluia. Estão pegando? Agora olha que interessante, irmãos. Todos nós aqui temos níveis de dinheiro. Alguns aqui estão com a continha legalzinha. Outros assim, só de eu falar de conta, você já está com a cabeça, já fala, meu, eu tinha esquecido, o cara foi me lembrar, velho. Amanhã eu tenho que pagar um boleto, não tem nada na conta. Alguns nem conta tem. Porque já falou, nem conta eu tenho, porque nem dinheiro eu tenho. Alguns aqui têm quilos diferentes, cores diferentes. Mas uma coisa é certa. Todos nós aqui temos as mesmas horas do dia. Todo mundo. Daqui a pouco vai dar meia-noite. Todo mundo está debaixo da meia-noite. Todo mundo, segunda-feira, são 24 horas. Todo mundo está debaixo dessas 24 horas. Tenha dinheiro ou não, seja forte ou não, seja feio ou bonito, seja gordo ou magro, seja inteligente ou burro, seja velho ou o bebezinho da vizinha, todo mundo tem 24 horas. A questão é, o que eu e você fazemos com esse tempo? Você já teve aquele dia que você teve uma sensação assim, cara, o dia poderia ter tido 25 horas? Você já teve aquele dia que você falou, cara, tinha que ter mais umas horas? Posso te dar um chute na canela? Se você já pensou assim, é porque você geriu mal as 24 horas que você tinha. E ter 25 não ia resolver nada. Olha para o seu irmão, balança a cabeça para ele e fala, tomou distraído. Então qual é o segredo? Eu tenho que aprender a dominar o tempo. Esses dias eu busquei a Melissa na escola, eu falei para a Melissa, Melissa, nós precisamos dominar o tempo, porque o tempo está dominando a gente. E aí quando o tempo domina você, você não faz nada. O seu dia se torna improdutivo, infrutífero. Você já teve aquela sensação que você perdeu o tempo? Você termina o dia e fala assim, cara, não fiz nada. Passou a semana, não fiz nada. Esses dias, quando eu estava conversando com a Melissa no carro, eu estava desesperado, Márcio. Eu falei, Melissa, isso está errado. A gente precisa dominar o tempo. Eu não lembro o que ela falou para mim. Eu falei, Melissa, nós precisamos dominar o tempo. O tempo está dominando a gente. Aí eu falei para ela, você vê, eu levanto, vou te buscar e volto para casa, às vezes deito, às vezes vou ler a Bíblia, vou orar, mas aí daqui a pouco, se eu deito de novo, aí passo do horário, aí eu tomo café e já tenho que te buscar e eu te busco, nós vamos para a academia, volta da academia, vai almoçar, aí quando vai almoçar já é 4, 5 horas da tarde, aí eu falei, aí você cochila um pouco, aí se você não cochila já tem alguma coisa, aí você sai, vai fazer uma visita, quando olha no relógio é 1h da manhã, aí chega em casa, aí quer fazer mais alguma coisa, mas tem que dormir, e aí o tempo foi embora. E aí vira uma roda viva, ou melhor, uma roda morta. E sabe qual é o problema? Um dia a gente vai ficar velho, e vai olhar, e vai dizer, não fiz nada. E aí vai tentar fazer, o corpo não acompanha. Quantos de nós aqui, na nossa juventude, né? Acordava cedo, ia dormir tarde, né? Eu fico vendo os meninos lá no grupo, falando, vamos jogar bola. Eu lembro que a gente, 8 horas da manhã já estava no campo.
11 horas da noite jogando no escuro, Luiz. No escuro. Lembra, Júlio? Nós ia jogar na Sapolândia lá, ficava o dia inteiro jogando. Aí quando eu vejo o jogador lá, ganha milhões, vive contundido, eu falo, mas cara, quando a gente jogava no brejo não contundia? Descalço, os caras com chuteira de última tecnologia, gramados maravilhosos. Nós jogava no campo da Sapolândia. Sabe onde era o Sapolândia? Lá no Marengo Baixo. Metade do campo terrão preto, metade uma grama velha. Quando chovia, metade do campo ficava inundado de água. Aí ficava assim, lotada a arquibancada, vários tipos de sapo. Aí nós apelidamos o campo de Sapolândia. Vamos jogar bola na Sapolândia? 8 horas da manhã, 11 horas da noite, nós no escuro, chutando bola. Pá! E vai, aí chega em casa, janta, toma banho. E alguns nem tomavam banho, já dormia tudo sujo mesmo. No outro dia acordava e ia de novo jogar bola. E hoje? Vai dar uma corrida ali. Na hora que a unção vem no culto, o cara dá um pique aqui e já está ali assim. Não, eu estava vendo terça-feira a gente dando umas voltas aqui em torno da igreja orando. Primeira volta, todo mundo. E eu só olhando, eu era o último da fila, só ganhando. E o povo, primeira volta, dei uma volta aqui. Segunda volta, aí você já vai vendo uns. Na quinta volta, gente que estava lá na frente já estava perto de mim. Na sétima volta, já tinha gente assim, será que não acabou ainda não? Tem alguém contando essas voltas? Até quer, mas o corpo já não acompanha. Quem domina o tempo, domina a vida. Deus deu o mesmo tempo de dia para todo mundo. 24 horas. E sabe o que é interessante? Você não tem poder sobre o tempo. O tempo está rodando agora. Eu não consigo pegar o tempo e parar ele. E falar, não Deus, eu preciso terminar essa mensagem. Para agora, tempo. E o tempo para. A não ser que for aquele negócio de Deus mesmo. Aí fica todo mundo parado no tempo. Mas a gente não pode dominar o tempo, mas a gente pode controlar o tempo. Em que sentido? O tempo está rolando, mas eu posso direcionar o que eu estou fazendo. Eu não consigo pará-lo, mas eu consigo controlá-lo. Olha para o seu irmão e pergunta se ele tem controlado o tempo. Meu Deus. Vamos abrir agora Eclesiastes, capítulo de número 3. Verso de número 11. Eclesiastes 3, 11. Diz assim: e ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez.
Olha que interessante. Deus colocou o ser humano no tempo. Pum. Mas colocou a eternidade dentro do coração do homem. É por isso que todos os habitantes da terra estão procurando alguma coisa. Alguns estão achando, outros não. Tem gente nessa hora procurando droga, tem gente procurando bebida, tem gente procurando mulheres, tem gente procurando homem, tem gente procurando dinheiro, tem gente procurando as mais diversas coisas, procurando religiões. Por quê? Todo mundo, você já ouviu aquela frase que todo mundo tem um vazio dentro, um buraco dentro, que só Deus consegue preencher? Porque Deus colocou dentro do coração do homem a eternidade. Todo ser humano busca algo. Por que que eu e você um dia se rendemos a Jesus? Porque um dia eu e você chegamos num ponto que a gente encontrou a peça certa que encaixa no buraco do nosso coração. E aí quando essa peça entrou no buraco da eternidade e encaixou e girou e travou ali, você deixou de beber, você deixou de usar droga, você deixou de fazer um monte de coisa, seu zóio começou a brilhar, você chegou com as conversas falando agora eu sou crente, você começou a vir nos cultos evangélicos dos crentes, você começou a querer ouvir louvor em casa, você começou a querer ler Bíblia. Por quê? Porque o que você procurava, você achou. E toda vez que a gente se afasta dessa eternidade, dá um buraco dentro. Irmãos, você já parou para pensar que tem cultos que vem uma presença, que a gente vai embora e parece que você está deixando uma parte de você? Você já entrou naqueles níveis de oração, que você está lá orando, um negócio, e está tudo fluindo, e quando você olha no relógio, passou 3 horas, 4 horas, e parece que foram segundos. Por causa da eternidade. Na eternidade não há tempo. E Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Estamos no tempo, mas dentro do nosso interior tem um buraco chamado eternidade, que só Jesus preenche. Só a glória de Deus preenche. É por isso que todo mundo, quando desvia, fica pior. Até hoje eu não encontrei ninguém que se desviasse e ficasse melhor. Não, mas eu conheço o fulano que está desviado e agora ele está até rico. Pergunta para ele quais pecados ele cometia no passado. E pergunta se ele abandonou esses pecados ou se esses pecados estão mais fortes agora, ou até maiores. Porque a maioria de quem se afasta, sabe o que acontece? Começa a fazer coisas que antes não fazia, coisas piores. Por quê? Porque eu arrisco dizer que quando a peça que preenchia a eternidade é tirada, o buraco aumenta. E aí, para preencher esse buraco com outras coisas, tem que aumentar o nível do pecado. E não preenche. É por isso também que quando muita gente que se desvia retorna e a peça encaixa, velho,
Aí você vai ver também que vai voar. Aí o cara fala, velho, agora não largo nunca mais. Jesus. Aleluia. É por isso que eu acredito, irmãos, na presença de Deus. Sabe, a gente não pode ser mais uma igreja evangélica. A gente não pode ser mais um povo evangélico na cidade. Você não pode ser mais um evangélico. Você tem que ser o evangélico. Nós temos que ser a igreja. Nós temos que ter o culto. Sabe do que? Daquela presença que vem. E aí qualquer um que tiver com esses buracos vazios, essa presença vai preenchendo. Irmãos, depois da experiência que eu tive do arrebatamento, a luz que eu vi no céu, minha vida está diferente. Porque a luz que eu vi lá, Eusa, ela preenche tudo. Lá não tem sombra, Beth. Lá não tem trevas. E eu sempre falo para a Neide, não dá para explicar essa luz. Porque é uma luz que é vida. É uma luz viva. E é uma luz que entra por qualquer lugar e não deixa um lugar sem essa presença. Até a minha oração mudou. Sabe como eu oro agora? Senhor, vem com essa presença que preenche todos os espaços. Essa presença que não deixa um espaço vazio. Senhor, me enche com essa presença até que não haja uma sombra, até que não haja uma trevas dentro de mim. Até que eu seja totalmente preenchido por dentro e por fora. Eu chego num lugar, está muito capeta. Jesus, vem com essa luz. A luz da tua presença. Por quê? À medida que a luz da presença dele vai chegando, os capetas vão... Não precisa fazer nada. Irmão, se a luz da presença dele encher aqui, começar a ser derramada aqui, e ir enchendo aqui, os capetas vão sendo tudo expulsos. Tudo que é contrário à luz dele vai sendo expulsa. Você não precisa fazer nada. Não precisa se esforçar para nada. A luz da presença dele vai expurgando. E deixa eu dizer uma coisa para você. Expurga até gente. Porque é daquilo, ou você deixa a presença te encher, ou ela vai te pôr para fora. A gente acha assim, a presença de Deus vai vir, todo mundo vai vir. Vai vir muita gente, mas que vai muita gente para fora, vai. Por isso, cuidado. Se tiver te dando um comichão para sair fora, para, respira. Jesus, por que eu estou querendo sair fora? É direção do Senhor ou é a tua presença que está me expurgando? Irmão, já não está gravando. Não, está gravando. Não, depois eu posso cortar. Tem muita gente nas igrejas por aí que acha que saiu. Mas eu vou dizer uma coisa para você, foi Deus que pôs para fora. Tanto é verdade que a maioria não encontra lugar.
Se você encontrar alguém que está sem lugar, manda voltar para o lugar de origem. E chegar se humilhando. Porque tem gente que quer voltar para o lugar de origem por cima. Vai ser posto para fora de novo. Porque é presença. Não tem a ver com o Márcio. Não tem a ver com o pastor, com o bispo, com o fulano ou ciclano. Tem a ver com a presença. Quando a presença vem, ela preenche todos os lugares. Aleluia, Jesus. Aleluia. É por isso que no tempo, eu e você precisamos ter tempo para passar na eternidade. O que é o momento de oração? Você já se perguntou por que você tem que orar? Vou te dar uma resposta. Do céu. O seu tempo de oração é o tempo que você está dizendo: Deus, eu estou saindo do tempo e estou entrando na eternidade. No tempo, eu tenho dívida para pagar, mas na eternidade, as minhas dívidas já foram pagas. No tempo, eu estou doente, mas na eternidade, eu já fui curado. No tempo, eu tenho um futuro. Na eternidade, eu tenho um agora. No tempo, eu tenho ansiedade, porque eu não sei o que vai acontecer com o meu futuro. E eu tenho depressão, porque aconteceu um monte de desgraça no meu passado. Mas quando eu entro para a eternidade, eu sou curado da depressão e eu sou curado da ansiedade. Porque tudo que eu preciso está no agora. A gente acha que orar é coisa de crente. Tem que orar. Não. Quando eu oro, eu entro na eternidade. É como se Deus dissesse assim: vem para o meu mundo. Sai do seu mundo e vem para o meu. E quando você voltar para o seu, você vai voltar diferente. É por isso que todos os dias antes de dormir eu falo: Deus, eu vou dormir, porque a Tua palavra diz que enquanto eu estou dormindo, o Senhor dá coisas para mim. Então eu posso roncar, enquanto os Seus anjos estão trabalhando ao meu favor, porque no tempo eu preciso dormir, mas na eternidade, os anjos não dormem, Deus não cochila, Deus não cocheia, Deus não vacila. No tempo, eu estou cansado. Na eternidade, eu estou voando. E o tempo voou. Chegamos na metade. Eu queria ter o dom de parar o tempo. Nessa hora eu ia usar. Mas não tem problema. Tudo tem o seu tempo. Mas nos próximos domingos, o que a gente vai ver? Segura essa. Quando eu vivo esse relacionamento com Deus na eternidade, Deus entra no tempo e abre janelas para mim. Quando você entra no mundo de Deus, guarda isso. Deus entra no nosso mundo. E qual é a maneira que Ele entra no nosso mundo? Abrindo janelas de tempos oportunos. Aquele tempo para o milagre. Aquele tempo para mudar a minha vida. Aquele tempo para a minha vida nunca mais ser a mesma. Aquele tempo para mudar todas as circunstâncias. Porque Deus tem o poder
de entrar no tempo e mudar o tempo. É por isso que no tempo tem estações: primavera, verão, outono e inverno. Sabe por que o tempo é uma benção? Porque enquanto há tempo, há esperança. Hoje pode ter sido ruim, mas amanhã pode ser um dia glorioso. Hoje eu posso ter tomado uma atitude errada, mas eu ainda tenho tempo para me arrepender. Hoje eu posso ter te magoado, mas hoje eu ainda tenho tempo, ou amanhã eu ainda tenho tempo para pedir perdão para você. É por isso que o autor de Eclesiastes diz: há um tempo para todas as coisas. E nesses dias nós vamos ser ousados. Nós vamos pedir para Deus, que é eterno, entrar no tempo da nossa vida. E sabe, Márcio, Deus pode acelerar o tempo. Porque para Deus é sempre agora. Ele pode pegar o agora e trazer para a sua realidade hoje. Porque para Deus nunca tem tempo perdido. Deus pode restituir o tempo. Deus pode acelerar o tempo. Deus pode te colocar num tempo que estava reservado para o seu futuro, mas que para Ele já é agora. Talvez Deus está nos dando as orientações para as orações mais loucas que você já fez. Porque talvez você nunca orou pedindo para Deus acelerar o tempo na sua vida. Talvez você nunca orou pedindo: Deus, traz o amanhã para o agora. Traz o que está reservado para o meu futuro para agora. Adianta, Senhor, o tempo para mim. Traz, Senhor, as coisas do futuro para o meu hoje. Você pode sair daqui falando: gente, meu pastor pirou. Domingo ele falou uns bagulho lá, o cara acha que, sei lá. Você já tinha pensado em orar assim? Você orou já assim? Em março. Você já tinha feito uma oração assim? Deus, traz o futuro para agora. Porque Deus chama as coisas que não são como se elas já fossem. Deus chama as coisas que não existem para nós, porque para Ele já existe. Irmãos, quando só existia Deus, já existia tudo. O que Deus fez? Deus só pôs tudo que já estava dentro dele para fora. Um dia você nem existia, mas Deus já te chamava pelo nome. Antes que seu pai e sua mãe nem sonhassem com você, Deus já tinha te dado um destino. É por isso que ele falou: Jeremias, antes de tudo, de você ser gerado, eu já te chamava pelo nome, já tinha te constituído profeta às nações. Tudo o que Deus tem para você já existe. Hein, Raiz? Está bugando a mente? Olha para o irmão que está aí do seu lado e fala assim: tudo que Deus tem para você já existe. É por isso que Deus te dá palavras proféticas. É por isso que Deus te dá sonho. É por isso que Deus já mostra para você o seu futuro, mas que para Ele já é agora. Talvez Ele só está mostrando para você falar: Deus, traz isso aí para agora.
Eu acho que Deus nesses dias não quer que a gente fique esperando no futuro, mas que a gente espere no agora. Bagulho doido. Irmãos, as coisas no reino funcionam diferente do natural. Só guarda isso. O que você chama de futuro, Deus chama de agora. É por isso que o autor de Hebreus diz que tem gente que prova os poderes da era vindoura. Deus traz o que para ele já é agora, o que para nós é amanhã, ele traz para agora. E fala, prova aí um pouquinho. Lição de casa. Direção de oração. Você vai orar da seguinte forma: Deus, traz o meu futuro para agora. Adianta o tempo, Senhor. Adianta o meu relógio. Adianta as bênçãos. Adianta as coisas que era para mim viver daqui 10 anos na Tua presença. Traz para agora, Senhor. Coloca a turbina aqui, Deus. Eu garanto que Deus vai para mostrar para você as coisas que podem ser aceleradas para agora. Ele vai falar com você. Pode orar isso aqui ia acontecer daqui 15 anos. Mas já que você me pediu, eu vou trazer agora. É doido, irmãos. O bagulho aqui tá maluco. Mas quem diz que seguir Jesus não é doideira? Nós estamos com a chave do tempo, do reino. E essa chave do tempo é poderosa. Aleluia. 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 Você consegue ficar de pé? Meu Deus do céu. Dá uma espreguiçada assim. Dá uma esticada nos ossos. Levanta a sua mão direita assim. Fala assim: Senhor, pela fé, eu tomo posse agora da chave do tempo. Essa chave que é poderosa para acelerar o meu futuro e trazer o futuro para o agora. E eu uso essa chave durante toda essa semana para chamar as coisas que não são como que elas já fossem. Chamar o meu futuro para o agora. Chamar as coisas que já estão preparadas para agora. Chamando as coisas, os poderes da era vindoura para o agora. Chamando os milagres para o agora, para o hoje, para o já. Em nome de Jesus. Comece a orar agora. Comece a pedir janelas de oportunidade. Sharamanda kalabashuri balamanai. Choro colomandara labasha karamandara labashiri balabalas. Reclamandara bashuri balamandara lamashai. Oh, rikalabashuri balamanai. She karabasori balabalabasha karamandara labas. Recalabashou de calamanai. Cheira balabashori balabalas. De calamanache alamanai. Cheira balabashou. Cheira mandaralamas. Teira balabashou. Oh, rialabashori balabalas.
Recalamandaia show. Comece a chamar os milagres. Comece a chamar as portas. Comece a chamar os recursos. Comece a chamar. Comece a chamar. Comece a chamar a salvação da sua família. Comece a chamar as promessas. Comece a chamar as promessas para o agora. Ou se você quiser orar com alguém, se você quiser impor as mãos sobre alguém, se você quiser vir aqui à frente, fique à vontade nessa hora. Fique livre nessa hora. Oh, na caramanara labachori balabalá. Se você sente que o seu tempo foi perdido, se você sente que o tempo foi roubado, se você quiser vir aqui para frente, vem. Se você quer se decidir por Jesus, se você está afastado e quer se reconciliar nessa noite, entendendo que a atitude dessa noite vai interferir na eternidade, vem para frente. Se você entende que você precisa tomar uma posição no tempo, vem. Vai orando, querido. Vai orando. Xarabalabachori balabalabachere balamanara bacalabachori balas. Decalamanaya checalabalabamachori balabalas. Hera balabachori balabalabachori balabalacalabalabache. Deira mandalabache calabalabachori balamanai. Deus quer trazer um aceleramento. Deus quer acelerar o tempo. Deus pode acelerar o tempo. Deus pode introduzir você hoje na terra da promessa. Deus pode fazer hoje. É por isso que o autor de Hebreus diz assim: hoje, se você ouvir a voz, não endureça o seu coração. É hoje. Porque para Deus é um eterno hoje, é um eterno agora. Bênçãos futuras podem começar a acontecer na sua vida hoje. Hoje. Xarabalabachuri maná. Vai falando com o Senhor. Vai falando com o Senhor. Vai falando com o Senhor. Deus pode zerar a conta. Deus pode zerar a conta. Deus pode zerar a sua conta. Vai orando. Vai orando. Ore. Eu sinto Deus zerando o tempo aqui. O tempo perdido está sendo restituído. O tempo perdido está sendo restituído. A terra vai acontecer o impossível, o inatingível vai acontecer. Novo dia, novo tempo, a faz crescer. Entre na eternidade. É Jesus. Entre na eternidade. Entre na eternidade. Entre nesse lugar onde o tempo não domina. Entre nesse lugar que é um eterno agora. Entre nesse lugar onde o seu passado e o seu futuro
são resolvidos. Vamos. Entra nesse lugar, entra nesse lugar. Xarabalamanarabalabachou, deramandaralabalabachou, deramandaralabalabachai. Oh! Neide. Vamos. Só mais uns minutinhos. Oh! Novo dia, novo tempo. A fé faz aparecer o impossível. Oh, dera mandara labachou, ela mandara labachei, novo dia, novo tempo. A fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente acontecer. Novo tempo. A fé. Oh! É Jesus! O impossível, o inatingível, de repente vai acontecer. Oh! Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Alguns que estão aqui nessa noite, Deus está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade para fazer diferente. É isso que um novo dia faz. Um novo dia é uma nova oportunidade para que eu não cometa os erros que eu cometi ontem. É um novo dia para que eu faça decisões acertadas, posturas corretas. Para alguns de vocês que estão aqui nessa noite, Deus está dando um novo dia, um novo tempo, para fazer diferente, para ser diferente, para tomar atitudes diferentes, para não ser quem você foi no passado, para não agir como você agiu. É um novo tempo, é uma nova oportunidade para viver coisas maiores, coisas melhores, coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, mas que Deus preparou para você. É um novo tempo, é um novo dia que o Senhor está preparando para você. Não desperdice o tempo, não perca tempo. Não deixe o inimigo roubar o teu tempo. Este é o tempo que o Senhor fez para o seu milagre, para a sua mudança. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia! Entre nesse novo tempo! Entre nesse novo tempo! Não desperdice o tempo! Não desperdice o tempo! Não desperdice o tempo! Oh dia, novo tempo! A fé vai parecer o impossível.
terceiro dia. Aleluia! Oh, oh, oh. Entre na eternidade, entre na eternidade. Novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente, terceiro dia, novo tempo. Aleluia. Domingo que vem nós vamos continuar a chave do tempo para entrar na bênção. Nós precisamos da chave do tempo, porque quem tem a chave do tempo controla o tempo, controla as janelas de oportunidade, controla a vida, controla o passado e o futuro. Quem controla a chave do tempo fecha a porta do passado, mas abre a porta do futuro e traz o futuro para agora, traz o futuro para hoje. Aleluia! Eu vou orar encerrando. E aí, se você quiser orar mais, ore mais. E aí você sai do seu lugar, pega a ceia, toma a sua ceia. Amém? A hora, o tempo voou. E a gente não domina o tempo, mas a gente pode controlar o tempo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre ti levante o seu rosto e te encha de shalom. E que essa semana seja uma semana com a chave do tempo nas mãos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Aleluia! Oh! É! Novo dia, novo tempo, a fé. Oh, chá! O impossível, o inatingível, de repente, descer.